Um time muito bom, muito bem treinado. O Milito está lá já há quase 3 anos. É um time no Campeonato Argentino que é o time que menos permite invasão do adversário, que é o time que menos permite que o adversário toque a bola. Então a gente não ganhou de um adversário qualquer, a gente ganhou de um time extremamente bem treinado. E quando eu falo de jogar melhor, a gente sempre pode jogar melhor. Até que no intervalo a gente conseguiu jogar melhor, fez alguns ajustes, porque o adversário também tem estratégia, e o Argentino Júnior teve uma estratégia muito clara de não tomar o gol, e se desse, fazer o gol. E a gente tinha uma estratégia de fazer o gol. É que construir, de fato, é mais difícil do que destruir. Então acho que é um resultado que a gente tem que comemorar muito, okay? Por tudo que a gente fez. Aí, ó. Barreira tricolora, menos chutes certos sofridos em 89 jogos desde a volta do Fernando Diniz. O jogo de hoje, o jogo contra o Santos e o jogo contra o Internacional. 3 vitórias aí do time do Fluminense, time do Fernando Diniz. 3 jogos estão entre os últimos 7 disputados, todos em casa. A gente conversava hoje à tarde, né, Pedro? Esse Argentino Júnior aí, um time até a gente estava falando do News Old Boys e Corinthians, melhor que o News Old Boys, a gente falava até melhor até que o Boca, talvez até que o Racing nesse momento. Time que estava jogando uma Libertadores num nível melhor que essas equipes. E para o Fluminense ficar de olho aberto. Para você, a dificuldade que o Fluminense teve contra o Argentino Júnior nos 2 confrontos era esperada ou sofreu mais do que devia? Eu acho que o Diniz enumera muito bem o que é o Argentino Júnior atualmente, o que ele impõe de dificuldade, tudo mais. Eu acho que a dificuldade, quando sai o... Eu conversava aqui com o Zupac, que ele teve naquele duelo do Corinthians, da fase de grupos, a gente sabe a qualidade que tem o Argentino Júnior. Só que a gente precisa debater também o que não conseguiu fazer o Fluminense e o Diniz. Isso não aí. dá para atribuir somente a capacidade de marcação. Eu acho que a capacidade de marcação, também, né? a capacidade de marcação do Argentino Júnior, ela é muito interessante. Porque como é que o time do Diniz joga? Ele atrai e tenta gerar o bloco dele de um lado para o outro. Aproxima e gira. Só que é muito interessante como a equipe do Argentino Júnior mantém um bloco dela também imóvel. Então ela vai tirando essa movimentação do time do Diniz. Só que já tinha sido assim no início do primeiro jogo lá, foi assim no início do primeiro jogo, e eu acho que esse time do Fluminense poderia fazer mais do que simplesmente aceitar que esse time adversário marca muito bem e pro Diniz chegar na coletiva e falar, não, mas eles também marcam muito bem. Tá, e o que você fez para sair? O Fluminense demora a sair. O Fluminense cria os 2 gols no final da partida, muito mais por uma movimentação, por uma luta, por uma briga interessantíssima do John Kennedy. Inclusive, ele gera muito mais dificuldade de defesa do Argentino Júnior do que o próprio Cano, porque a característica do Cano não é essa. E o John Kennedy incomoda a todo momento, é um golaço do Samuel Xavier, mas muito pela briga do John Kennedy ali, ele acaba fazendo o segundo gol. Então, a gente espera mais de uma capacidade do Diniz do que exatamente isso. Agora, eu comentava até com o Birner aqui, quando ele falou que não achava que o Fluminense jogou bem, eu também não achei que o Fluminense fez uma grande partida, só que, em muitos momentos, quando se debate o trabalho do Fernando Diniz, é aquele momento que dá a queda. Tinha a queda, não tinha um resultado, parava por ali. O Fluminense soube competir também, eu acho que isso precisa ser valorizado. O Fluminense teve a queda, eu acho que o Fluminense hoje não é brilhante, mas o Fluminense tem 2 gols e o Fluminense avança. O Fluminense está nas quartas de final da Conmebol Libertadores e, se não me engano, 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Isso longe de viver o seu ápice com o Fernando Diniz. Agora é entender, é reconhecer, não somente atribuir só a partir de abaixo, a capacidade de marcação do Argentino Júnior. O momento do Fluminense, ele tem um alívio, ele tem uma classificação. O jogo não está fluindo como já foi. Mas, tá muito claro. Tem uma preocupação, ainda mais quando você olha para quinta-feira e sabe que pode ter um Fla-Flu e sabe que a quarta de final é daqui a 2 semanas. Então, eu acho que, para mim, explica muito o que é o Fluminense atual do Fernando Diniz. Mas, em outros momentos, já falamos aqui do Diniz em queda livre e que não te entrega nem resultado. O time do Diniz está nas quartas de final da Conmebol Libertadores. O jogo já foi muito mais fluido, porque e é normal a gente esperar que o Fluminense, para não falar os times do Diniz, mas que o Fluminense do Diniz jogue um grande futebol, porque foi assim que esse time se forjou. Esse time ganhou o destaque que ganhou e foi um destaque merecido. Sempre que o Fluminense foi tratado como o melhor futebol do país, time mais promissor do país, não foi de graça, foi por futebol jogado, pura e simplesmente por futebol jogado. Então essa é uma expectativa muito atrelada ao técnico. Foi por isso que o Diniz se transformou em técnico da seleção brasileira. Já há algum tempo o time teve uma queda no seu padrão de jogo. E isso a gente pode olhar para o campo,
pode olhar para resultados em alguns momentos das competições e pode olhar para os números também, né? O Fluminense era um time que estava sempre acostumado a trabalhar de 16, 17 finalizações para cima por jogo. 8. E o número baixou, o número baixou. Contra o São Paulo, no Morumbi, algumas rodadas, foram 4 finalizações, né? Então, é natural que um time que já jogou melhor, que não está conseguindo fazer o seu jogo fluir com a naturalidade de sempre, ao enfrentar um time bem treinado, como é o Argentino Júnior, que não é um time individualmente especial. Ao contrário. Exato, mas é um time muito bem treinado, de fato, pelo Gabi Milito, que esse time encontre mais dificuldades. Então, o Fluminense avança. Acho que o ponto que o Pedro toca é um ponto importante. O Fluminense tem conseguido se manter competitivo no momento em que outros trabalhos do Diniz desciam a ladeira, mas eu acho de alguma forma preocupante como esse time tem jogado menos do que ele é capaz de jogar. Porque o bom futebol foi o responsável por levar o Fluminense adiante até aqui com o Diniz. Nesse momento o time joga menos. Hoje eu gostei muito, aliás, hoje sempre do John Arias. Esse cara joga, o primeiro seja o time tempo, bem ou mal, o John Arias está bem. Muito pouca inspiração, é só o John Arias. E acho que, só para até passar para o Vitor, para o Bueno, o Diniz precisa repensar a utilização do Lima. O Lima, onde ele vem sendo utilizado, ele não está funcionando. Tanto que foi substituído, estava baixo. Mas ele insiste. Eu achava que ele hoje poderia ter sido sacado. Então. Ele já não vem funcionando ali e hoje ele insiste. Novamente não vai bem. Aliás, o Bubu insistiu com o Lima e acabou demorando para colocar o Kennedy. Já era um clamor do torcedor. Até o PVC, durante a transmissão, estava chamando a atenção. Demorou para colocar o Kennedy? Eu acho que demorou sim, até porque o jogo foi muito mais complicado. Quem olha, não viu o jogo e olha 2-0 e tal. Nossa, O argentino não finalizou na direção do Fábio. A gente viu alguns lances ali polêmicos, né? Em arbitragem, aí, nesse caso, para mim, acabou favorecendo o Fluminense. O gol do Samuel Xavier sai só no 40 lá do segundo tempo. Aliás, ele faz uma comemoração que vai, né, contra a corrente, né? Em vez de ele chutar a bandeirinha, ele pega a bandeira e dá um beijo, né? Mostrar que o resgate da bandeira. O resgate do amor ao escudo ali foi bonita a comemoração dele. Muito melhor do que um chute na bandeirinha. Algumas das principais peças do Fluminense, para mim, caíram de produção. Quando a gente fala muito do Diniz, e parece que tudo pro bem e pro mal vai na conta do dinizismo. E jogadores oscilam. O Ganso, boa parte da carreira dele oscilou. O Ganso teve altos e baixos e para mim, nesse ano está sendo dessa forma. O Cano também não consegue. Você pode falar, poxa, mas a bola não está chegando pro Cano como antes. Também nunca chegou tanta bola assim, mas ele tinha um aproveitamento muito bom, caiu. O André hoje, para mim, fez uma partida complicada, que era um jogador que também era, né, um esteio ali no meio campo e estava envolvido, ele teve mais sorte que juiz. Ele esteve envolvido em lances que poderiam resultar na eliminação do Fluminense. E a gente sabe como é que funciona no Brasil. Normalmente tem aqueles vilões, né? Sim. Um time grande brasileiro, né, especialmente com certa badalação, é eliminado, acabam rotulando ou pegando alguém, né, para Cristo ali. O André escapou dessa de hoje. O Felipe Melo já foi isso tantas vezes, né? Então tem, acho que, algumas peças no Fluminense que precisam retomar o seu melhor caminho. E acho que isso independe do jogo coletivo, do trabalho de Diniz, para o Fluminense conseguir o grande sonho da sua história. Porque a gente está falando aqui de, quem sabe, um Palmeiras campeão, quem sabe um Flamengo campeão, quem sabe um Inter campeão. O Fluminense não tem nenhum título internacional oficial. Então, tem um time brasileiro nessa Libertadores ainda com chance real e que para ele seria algo muito especial. A participação do Fluminense também foi muito boa na partida e acho que vai ser assim até o final, né? A chance do Fluminense nessa Libertadores está um pouco surpreendente, né? Mais ou menos, né? Surpreendente até a página 2. Mas o Fluminense tem chance, sim, de conseguir o grande título da sua história. Você que é um especialista em arbitragem, no Eu? pique, você que é bom nisso, você